Carlos Belmonte corre risco de demissão no São Paulo. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz a resposta e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, existe chance de Carlos Belmonte ser demitido do cargo de diretor de futebol no São Paulo? A possibilidade existe, basta que o presidente Júlio Casares queira levar a história adiante. Também posso contar que o presidente do Tricolor e o diretor de futebol estão mais distantes do que nunca. Não consigo dizer que há um racha, que eles não se falam, que há uma briga enorme, mas existe uma pressão grande dentro do Morumbi, onde o Júlio Casares dá expediente contra o departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Tudo por causa dos gastos excessivos e da falta de resultados. A avaliação dentro do Morumbi é de que o São Paulo do Belmonte gasta demais e oferece e entrega muito poucos resultados. Vale a lembrança de que no primeiro semestre o São Paulo gastou 43 milhões a mais do que estava orçado para a previsão desses 6 primeiros meses do ano. O departamento de futebol do São Paulo se defende afirmando que não gastou com a contratação de nenhum atleta e assegurou cerca de 200 milhões de reais em vendas de jogadores nesse período do ano. Mas é importante lembrar que mesmo sem gastar com contratações, o São Paulo, por exemplo, trouxe o lateral Wendel do Porto, pagando R$1 milhão por mês em salários. Luiz Gustavo teve seu vínculo renovado para ganhar na casa dos 700 mil mensais e por conta de uma infelicidade, ele teve um problema de saúde e já não joga há bastante tempo. Para responder a pergunta sobre a possível demissão de Belmonte, não acredito nessa possibilidade. Acho que o Júlio respeita a figura do Belmonte, alguém que garantiu muitos votos para ele na eleição para presidente. O Belmonte é um real candidato, ou pelo menos seria o natural candidato à sucessão do Júlio Casares em dezembro do ano que vem. E essa talvez seja a única possibilidade de o Belmonte acabar demitido se houver um estremecimento muito grande entre o Júlio e o Belmonte a partir do momento em que o Júlio indicar um outro candidato que não o atual diretor de futebol. Na teoria, o Belmonte seria esse homem a ser lançado. Se ele perceber que o Casares não vai apoiá-lo, aí sim pode ser que esse racha se torne tão grande que determine a saída do Belmonte. Mas eu acho mais fácil o Belmonte pedir para deixar o São Paulo do que o Júlio Casares demiti-lo. A tendência é que a pasta continue sendo comandada pelo dirigente, que é bastante querido, especialmente por jogadores de futebol. Enquanto isso, o Tricolor se prepara para a próxima partida, Campeonato Brasileiro, e depois, na sequência, tem Libertadores da América. O São Paulo espera o adversário, que será conhecido nessa quinta-feira. LDU e Botafogo se enfrentam na altitude de Quito. Botafogo venceu por 1-0. E aí tem uma lembrança importante, São Paulo vai tentar vingar, se for contra o Botafogo, a eliminação da Libertadores do ano passado nas quartas de final, se for a LDU, a eliminação em 2023 da Sul-Americana também nessa fase. Ah, tem mais um superchat. Leonardo Limeira da Silva. Nicola, o São Paulo pretende contratar mais alguém até o fim da janela? Alguma chance de o Caleri voltar ainda nesse ano? Vou começar pela primeira. O São Paulo não descarta a contratação de mais um atacante, né? Chegou o zagueiro, chegou o lateral direito, o zagueiro Tolói, o lateral direito Mailton. Se houver um atacante que chegue sem custos e que possa brigar pela condição de titular, o São Paulo vai contratar. Mas se eu fosse você, eu não teria muita esperança em relação a isso. Sobre o Caleri, até contei em um dos vídeos, confesso que já não lembro mais o vídeo, porque eu estou fazendo 3 vídeos por dia, tudo para deixar vocês bem informados. É assim, tudo que não tem aqui é preguiça, né? E como tem muita notícia, a gente está conseguindo fazer um vídeo às 8 da manhã, um vídeo entre 1h30 e 2 da tarde, e outro vídeo por volta das 6 da noite, né? Em um desses vídeos, não lembro mais qual, eu falei sobre o Caleri. Até porque tem muita gente imaginando que o Caleri possa voltar eventualmente para uma semifinal de Libertadores. Essa chance ainda existe, tá? O Caleri passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior do joelho em 23 de abril. Ele havia se machucado uma semana antes. Hoje, o protocolo relacionado a esse tipo de lesão indica uma recuperação de mais ou menos 9 meses. Então, 23 de abril, 23 de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 23 de janeiro. O Caleri estaria voltando às atividades para a pré-temporada, para o início da temporada de 2026. Nicola, mas o Caleri já tem até feito trabalhos em campo, o Caleri viajou com o time, o Caleri está viajando e está próximo do time, porque ele é um cara apaixonado pelo São Paulo, tem uma relação muito boa, enfim. Digamos que ele não volte em 9, mas volte em 7 meses. Aí em 23 de janeiro você coloca 23 de novembro. As semifinais da Libertadores acontecerão antes, tá?
as semifinais da Libertadores, estou pegando aqui a decisão, as semifinais acontecem em outubro. Se ele voltasse em 23 de novembro, ele voltaria 6 dias antes da final da Libertadores. O São Paulo precisaria estar na final da Libertadores, jogo único disputado em Lima, no Peru, para ter condição de jogar, tá? Também não colocaria muita esperança nessa possibilidade. Atlético Nacional é mais time que a LDU, não. Leonardo, a pergunta é muito boa, cara. Eu acho até que o Atlético Nacional tem mais qualidade que a LDU, mas a LDU tem um trunfo que o Atlético Nacional não tem, que é a altitude. Não é a maior altitude de todas, 2.850 metros de Quito, não fazem com que o jogador chegue no fim da partida morrendo. Pelo contrário, o Botafogo até estava pressionando a LDU nesses minutos finais. Mas o grande lance da altitude em Quito é a velocidade da bola. Você vai perceber que todo time brasileiro que vai jogar em Quito, em geral, erra muito mais passes do que normalmente, porque a velocidade, o ar é rarefeito e a bola é mais leve, né? Então as finalizações também sofrem impacto, o cruzamento, o passe, você fica mais suscetível a erro. Se fosse São Paulino, eu preferiria enfrentar a LDU do que o Botafogo. Eu acho que o Botafogo tem mais potencial de crescimento daqui até o confronto das quartas de final do que a LDU. O Botafogo tem contratado jogadores, o Botafogo está ainda em fase de entrosamento e tende a melhorar. A LDU, imagino que vai ser essa mesmo. E o fato de não decidir na altitude de Quito me faz imaginar que o São Paulo tem a chance real de passar, tá bom? O Alessandro Souza Barros perguntando se o Mailton fechou. Fechou sim. Houve uma mudança no negócio, né? O São Paulo inicialmente queria o Mailton por empréstimo, no final das contas acabou se acertando com o Metalist, que era o time que detinha os direitos econômicos dele. Ele vem em definitivo, em troca o São Paulo perdoa aquela dívida de 800 mil euros, tá? Que existia. E aí até, só para destacar, o Mailton chegou a postar uma foto dele batendo bola, tá super empolgado com a chance de jogar no São Paulo, fazia muito tempo que ele queria que esse acordo fechasse, tá bom? O Mailton estava sofrendo com a possibilidade de não virar reforço do tricolor. Jogador da Série B que mais acertou dribles, ao todo são 40 acertos, com aproveitamento de 50,3%. Além dos acertos em dribles, o Mailton também tem bons números com gols e assistências, tá? Vive fase espetacular. Nicola, com a sua experiência futebolística, você acha que tem chance de São Paulo passar para a semifinal? Sim, acho que sim. Acho que é uma possibilidade real. Eu te diria até que o São Paulo é favorito contra a LDU. 60-40, 65-35, e eu iria com essa porcentagem, mas não dá para descartar a LDU não, tá? A Yasmin está dizendo o contrário. Nicola, a LDU é superior ao tricolor. É um direito de achar, não tem nenhuma maluquice nessa afirmação, embora eu discorde, tá? O Wesley Nascimento escreve: Nicola, a LDU é fraca. São Paulo tem grandes chances de ir à semifinal. Vamos São Paulo, escreve o Wesley. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça jamais, hipótese alguma, de se inscrever no canal. Ative também o sino das notificações. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se caso não for inscrito, se inscreve. Se for inscrito, patrocina o canal se tornando membro deste canal do São Paulo. Combinado, rapaziada? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue para mais até o próximo vídeo. Vamos que vamos.